você está gastando 90% da sua energia mental decidindo a cor da parede, enquanto a fundação da sua casa está pegando fogo. E o pior é que você sai do escritório e aí você tá lá cansado porque você trabalhou o dia todo, se esforçou e fica pensando que o dia foi super produtivo. Só que quando você vai olhar para o saldo da sua conta bancária, vai chegar ali para fazer efetivamente as contas do quanto sobrou, simplesmente não sobrou nada, né? Não tem lucro, você não consegue verificar o que resultou de tanto trabalho. E por que isso acontece? É uma coisa que eu vejo muito nos negócios que eu costumo atender, que eu costumo chamar isso de procrastinação produtiva. O que é isso? É quando você tá viciado em resolver aqueles probleminhas ali que são fáceis e ao mesmo tempo irrelevantes também, porque você tá querendo fugir daquelas decisões difíceis, as decisões que realmente vão trazer dinheiro para você. A ideia desse vídeo é justamente te apresentar uma coisa que eu costumo chamar de lei da trivialidade. É justamente o efeito eu vou chamar aqui de efeito abrigo de bicicletas. E a ideia é justamente te provar que você e a sua equipe provavelmente estão gastando tempo discutindo o nome do produto, o layout de um post, e não daquilo que realmente precisa ser feito, que é a precificação, o regime tributário da sua empresa. A ideia é realmente te ensinar a inverter um pouco dessa lógica e você sair daqui efetivamente saindo, sabendo, né, como você pode parar de desperdiçar seu tempo com aquilo que é trivial, aquilo que não faz sentido e focar realmente naquilo que realmente é prioridade e importante para o seu negócio. Então, eu vou falar um pouquinho só para dar um contexto, né, explicando um pouquinho sobre mim. Eu trabalho numa empresa de consultoria financeira, né? Minha empresa especificamente ela trabalha com BPO financeiro, que é a terceirização do financeiro. Só que além de financeiro, eu sou uma pessoa um pouco maluca, porque eu também trabalho com um podcast que chama-se Marketing Caos, que a gente fala justamente sobre o universo do marketing, né? Tanto que a minha empresa ela é focada em BPO financeiro para empresas de marketing. E, justamente, além desses dois pontos, né? Eu tenho ali a minha empresa, tenho o podcast, eu ainda comecei a fazer uma faculdade esse ano, né? Eu tô fazendo a minha segunda graduação em contabilidade. E fazendo a minha graduação, eu percebi, né, que o meu cérebro, ele tinha uma certa preguiça, sabe, de conseguir assimilar as coisas, porque o que a gente acaba percebendo é que o cérebro, ele adora esse conforto, né? Ele adora aquilo que é simples, aquilo que efetivamente é fácil. E aí, esses dias eu tava justamente num projetinho que eu tinha que fazer uma análise de um balanço ali para um cliente, e eu justamente fiquei. Além disso, né, eu tinha que fazer essa análise do balanço e eu também tinha que organizar ali algumas coisas do podcast. E aí, beleza, eu tinha essas duas complexidades ali para fazer. Tinha que fazer o balanço do cliente, que é a prioridade, e tinha que organizar algumas coisas ali para roteiro, tudo do podcast. O que eu acabei fazendo? Eu fiquei 40 minutos basicamente escolhendo a capa da capa ali do episódio do podcast. Será que esse amarelo tá ali num tamanho bom? Será que essa fonte tá pequena? E aí o que eu peguei? Aí eu peguei o que eu deveria ter priorizado, né, que era justamente o balanço, porque era um projeto mais completo, complexo, um projeto que efetivamente me traria mais resultado financeiro efetivamente. E aí foi um negócio que eu olhei ali 5 minutos e falei: "Ah, acho que tá ok, né?" E deixei passar, né. E vejo justamente isso, né, eu que sou um cara de números, que olho as finanças, que gosto dessa parte de controle e gestão, eu também caí nessa armadilha, né. E é justamente o que eu sempre falo, né, se eu que tenho toda essa visão, acabo caindo nisso, imagina uma pessoa que não tem essa técnica, que não gosta de olhar números, que não gosta de olhar esses detalhes de controle e essas coisas, né. E isso acaba acontecendo justamente porque, trazendo de novo aquilo que eu falei, né? Existe uma lei, ela foi descrita por um historiador chamado, eu acho que é Norton Parkinson, alguma coisa assim. Depois eu vou pesquisar o nome correto e eu deixo na descrição. Só que a história por trás disso é que esse cara, ele descreveu uma reunião de comitê financeiro
E aí, nessa reunião, a pauta, ela basicamente tinha dois itens, né? O primeiro era aprovar a construção de um reator nuclear de mais de 10 milhões de libras, e a segunda é aprovar um abrigo de bicicletas para os funcionários, né? Para os funcionários utilizarem, e que isso custaria 300 libras. Então, uma 10 milhões e a outra 300 libras. E aí o comitê tá lá conversando, né? Eles chegaram no item 1, o reator tinha aquelas plantas complexas, né? De estrutura, física nuclear, engenharia pesada. Ninguém basicamente ali, é um comitê financeiro, entendia de ficção nuclear. O que acabou acontecendo, né? Todo mundo assumiu que quem estava projetando, né? Quem tinha projetado aquilo simplesmente sabia o que estava fazendo. Então, eles aprovaram em 2 minutos aquele relator nuclear. Tá tudo ok, segue o jogo, né? Mas aí, beleza, né? Então eu falei que eram dois itens. Chegou no item 2, o abrigo de bicicleta. Chegou lá no abrigo de bicicleta, todo mundo sabe o que é um abrigo de bicicleta, né? Um lugar ali onde você vai encaixar a sua bicicleta. Só que qual que é o problema disso? É que todo mundo também tem uma opinião sobre o abrigo de bicicleta. Aí, um queria uma coisa, o outro queria outra, porque um achava que o telhado de alumínio seria mais eficiente, o outro achava que colocar ali as telhas de tijolinho seria mais adequado. A discussão, né, pro esse projeto 2 foi uma coisa acalorada, digamos assim. Um achava caro, o outro queria pintar o negócio de verde, o outro achava que não fazia sentido ficar naquele espaço. Enquanto que a reunião 1, né, para analisar o primeiro item durou menos de 5 minutos, a reunião 2 para decidir sobre o abrigo de bicicleta durou 45 minutos, né? Simplesmente para decidir sobre 300 libras. E é isso que é a lei da trivialidade. Quando a gente gasta esse tempo absurdo, né, digamos assim, em pautas que não são necessárias. Então, quando a gente explica um pouco esse conceito de lei da trivialidade, o que a gente está falando é justamente esse gasto dividido pelo resultado financeiro envolvido, né? A gente gastar muitas coisas em muito dinheiro, né? Muito tempo em si, a gente está falando de tempo, em coisas que não vão trazer o resultado financeiro que seria necessário para aquilo. Só que o que acaba acontecendo é que quanto mais barato e mais simples o problema, parece que mais a gente acaba gastando tempo nele, discutindo, e quanto mais caro e complexo, mais a gente meio que vai ignorando isso, né? Daria para fazer até uma analogia com o filme do Titanic, né? Na verdade, tem um caso real do Titanic, né? Que foi o navio que afundou. Então, seria meio que como se a tripulação ali do navio, ela simplesmente estivesse discutindo a marca da tinta que a gente vai aplicar dentro do navio, enquanto que o iceberg tá ali, abrindo um rasgo de 10 metros no casco principal do navio, o navio tá afundando, né? Para pensar, é uma coisa realmente irracional. Só que é exatamente o que você acaba fazendo na sua empresa, né? E a ideia aqui é justamente a gente dissecar um pouco isso, né? Como que você consegue destruir um pouco do. Um pouco não, você consegue destruir totalmente o seu lucro em 3 níveis, né? Foi mais ou menos o que eu pensei. O primeiro, a gente falar da fuga dessa complexidade, né? Então, por que a gente acaba escolhendo logo e ignorando um pouco do preço, né? Então, nesse sentido, a gente meio que gasta dias escolhendo a cor, o logo, o nome da empresa. Digamos que isso aqui seria como se eu estivesse falando do abrigo da bicicletas, né? Por quê? É uma coisa tangível, né? Uma coisa visual. É aquilo que dá a sensação imediata de que, pô, eu tô construindo alguma coisa, eu tô montando a estrutura, eu tô fazendo o logo da minha empresa. Só que, então, comecei ali, só para resumir, né? Eu tô falando, abriu minha empresa, tô decidindo o logo, tô decidindo essas informações. E o que eu deveria priorizar, né? Eu deveria priorizar e entender. Será que a minha empresa faz mais sentido ela tá no Simples Nacional, ela tá no lucro presumido, ela tá no lucro real? Qual que vai ser a margem de contribuição do meu produto? Quanto que eu vou efetivamente cobrar por isso? E esse valor que eu vou cobrar faz sentido com o custo que eu estou planejando?
É meio que isso, né? Essa situação, né, da gente fazer a nossa definição financeira, a nossa definição tributária, seria como se a gente estivesse falando do iceberg, né? Uma coisa complexa, chata e até assustadora. E então, como é uma coisa que tem ali proporções muito grande, a gente acaba ficando com medo de errar. E aí, quando a gente fica com esse medo, né, o que a gente vai fazer? A gente simplesmente se livra dessa decisão difícil. O que eu mais vejo na Grimp é justamente o empreendedor, às vezes ele chega para mim e ele tá ali com aquele branding impecável, né? Então, tem um manual da marca que tem mais de 50 páginas. E aí eu pergunto, mas como que você chegou nesse preço de venda, né? Então, pô, seu branding tá maravilhoso, né? Mas e o seu resultado, né? Como que você chegou nessa precificação? Aí o cara vira e fala, pá, eu olhei o concorrente e aí acabei cobrando igual, porque se eu cobrasse mais caro, eu iria estar discrepante ali com o mercado. Ele simplesmente decidiu essa estratégia financeira de quanto cobrar em 30 segundos, mas ficou 3 semanas escolhendo a fonte do site que ele ia utilizar, o logotipo e aspectos que não são tão prioritários assim pro negócio, né? O que seria mais importante pro negócio? Será que é decidir a cor do post que ele vai colocar ou simplesmente escolher o regime tributário correto da empresa, né? Isso é meio que um mecanismo de defesa psicológica. Você vai focando naquilo que é trivial, simplesmente para não encarar o fato de que você não entende aquilo que é muito complexo, né? A ideia aqui é justamente te dar uma solução, né? Do que você pode fazer, né? E eu acho que seria muito simples, né? Eu acho que o passo prático é você começar a parar, como diria meu amigo, senta, analisa e pensa, o que é o iceberg da sua empresa, né? E geralmente o iceberg é aquilo que você está evitando. É a precificação, é o seu contrato social, é olhar os seus custos, verificar uma redução dessas despesas. O que você pode fazer? Basicamente, eu sugeriria que você pegue a sua agenda, bloqueie ali 2 horas para isso, né? Então, começa listando o que você efetivamente tá deixando passar, o que você considera como decisões importantes que você tá jogando ali de lado, tá varrendo para debaixo do tapete e começa a analisar isso, né? É 2 horinhas da sua semana, não tô falando nem do seu dia. Lista isso. Então, tem alguma coisa que te incomoda, que você acha importante, pega e começa a analisar isso. É assim, o primeiro passo para você começar a entender que existe ali uma questão que você precisa verificar. Segundo ponto, né, que eu sugeriria, até falando naqueles insights que eu estava trazendo, é de uma coisa que eu chamo de democracia da incompetência. E isso, se você já trabalhou com agência, você sabe mais ou menos como que é cliente, né? Então, lembra do que eu estava falando, né? Daquela reunião lá pro abrigo de bicicleta que durou 45 minutos, né? E por que isso aconteceu? Porque todo mundo ali naquela sala tinha uma opinião sobre aquilo, né? Isso geralmente acontece nessas reuniões, e eu trazendo de novo, né, o caso de agência de marketing que vai todo mundo e todo mundo tem uma opinião, né? E o que acaba acontecendo? Quando tem essa decisão mais simples sobre, eu vou fazer um post de Dia da Árvore, todo mundo quer opinar sobre isso, sobre a cor que vai ser o logotipo. Mas quando é um assunto específico, né, é um SEO técnico da construção do meu site, aí ninguém costuma falar nada, né? Então, quando é uma coisa complexa, ninguém fala nada. Mas se você vai, como eu falei, né, leva lá a imagem do Instagram pro post do Dia da Árvore. Aí, nesse caso, até o estagiário, o financeiro, a tia do café quer dar palpite, né? Ah, mas esse azul não tá muito bom, não, né? Troca essa foto não tá muito boa, né? Eu falo muito disso lá no meu podcast, né? Quando eu trabalho lá do Marketing Caos, que eu recebo muita gente de agência, né? E falando especificamente do Marketing Caos, é justamente o que eu falo, né? Criar conteúdo é justamente esse campo minado de trivialidades, né? Muito fácil pra gente acabar perdendo 2 horas discutindo o título do episódio, sendo que se a gente for parar pra pensar estatisticamente, né? O que vai distribuir, vai
realmente colocar, né, resultado no seu negócio é o tráfego, é a estratégia macro, aquilo que a gente avalia de resultado, né? Então, o que que é mais importante, né? Será que é a gente passar tempo perdendo a posição que vai ficar o equipamento na mesa na hora de gravar, ou simplesmente você pensar no roteiro que vai fazer sentido para o seu episódio, né? Às vezes a gente não discute aquilo que deveria ser discutido, né? E quando você está abrindo espaço para muitas pessoas ali dentro de assuntos que são triviais, né? O que acaba acontecendo é que você está drenando a energia da sua equipe e a sua também, né? Então, você meio que está criando uma ilusão de que é importante todo mundo participar, todo mundo opinar. Só que o que você está fazendo é simplesmente queimando a hora do seu time e uma coisa que simplesmente não vai gerar resultado, não vai mudar o ponteiro de lucro do seu resultado, né? Se a sua reunião tem mais de 3 pessoas discutindo a cor do botão, eu posso garantir para você que você está perdendo dinheiro, né? Passo prático simples aqui é você aplicar o que eu chamo de ditadura do trivial, né? Para coisas que têm baixo impacto, né? O exemplo do abrigo de bicicleta, né? Você vai designar um responsável, pode ser você, ou se você não quer centralizar, não precisa centralizar tudo em você, começa a dar autonomia ali pro fulano, ele vai ter autonomia total para escolher a cor, para colocar o que ele quer, não precisa nem te perguntar, né? Ele simplesmente vai lá e resolve e ele que toma essa decisão. Você não precisa tomar a decisão de cada detalhezinho. A ideia é guardar esse comitê, né? Essas decisões completas para aquilo que é mais importante, né? Então, aí sim. Só que, e mesmo nesses casos, é trazer gente relevante, né? Gente inteligente, efetivamente, para reduzir o imposto, gente que tenha esse conhecimento para te dar a visão sobre como você pode aumentar e reter seus clientes. E é isso, uma pessoa que sabe como reduzir o seu imposto, ela não necessariamente vai saber como aumentar a sua retenção. Então, tem que ter essa visão, né? Pessoas corretas para decisões corretas. Terceiro insight para trazer é uma coisa que eu posso falar que é o custo de oportunidade do perfeccionismo trivial. Então, aqui a gente está falando daquela parte. Muita gente fala que é uma matemática cruel, mas é uma matemática simplesmente realista, né? Entender que a sua atenção é um recurso finito, é um recurso limitado e você não tem ali um tempo infinito para gastar com todas as decisões, né? Então, se você está gastando a sua barra de energia simplesmente escolhendo a melhor cadeira para o escritório, porque ela custa R$ 500, aí na hora que você está negociando com seu fornecedor, que é o que você deveria estar efetivamente preocupado, né? Negociando seu contrato com seu cliente, um contrato gigantesco, um contrato que vai fazer diferença no seu negócio, você já está cansado, porque você ficou o tempo todo pensando em decisõezinhas pequenas, decisõezinhas que não faz diferença, entendeu? O que vai acontecer? Você simplesmente vai aceitar tudo aquilo que o cliente está ali te dando de opção, simplesmente para acabar logo, e perdeu, né? Perdeu ali R$ 5.000 que você poderia ter conseguido de negociação, de resultado a mais, porque você gastou a sua energia economizando, às vezes, R$ 50 na escolha da cadeira mais barata, né? Então, eu vejo muito isso até trazendo exemplo da minha faculdade, né? Eu vejo isso lá e junto com os meus clientes, principalmente ali da Grimp, né? Que é o empresário que ele fica focado em cortar o cafezinho, né? Cortar o que é trivial. Então, a gente podia trocar a marca do pó de café para economizar R$ 10 no mês. Aí ele faz uma reunião, ele manda um e-mail, ele cobra a secretária. Enquanto isso, né, a, a tarifa bancária que ele poderia resolver para pegar lá um limite melhor, não ter cheque especial, ele simplesmente não resolve, né? Porque ele tá perdendo tempo em economizar, às vezes, R$ 10, né? Tem um caso curioso disso que aconteceu comigo mês passado. Tem um cliente de um cliente que eu fui mandar mensagem para ele pedindo pra gente negociar um certo pagamento. E aí, simplesmente, ele queria agendar uma reunião comigo para negociar um prazo de pagamento. Eu falei, mas por que você já não me manda a sua sugestão aí no WhatsApp, né? Aí ele falou, é verdade. Então, você vê, né? Isso não é gestão, né? Basicamente essa burrice emocional que a gente
A pessoa tá num rigor financeiro para economizar, mas tá perdendo tempo em besteiras, né, em coisas que poderia resolver em uma mensagem do WhatsApp, mas quer fazer uma reunião, quer chamar todo o comitê para conversar sobre isso. Aqui na Grimp, a gente justamente tenta, basicamente, treinar o olhar do cliente para olhar um pouco mais para esses grandes números, naquilo que, se você conhece a estratégia de Pareto, né, que é basicamente 20% das contas vão representar 80% dos seus lucros, né? Então, onde você deveria focar? Justamente nesses 20%, né? O restante não necessariamente é sua prioridade. Aqui, se eu fosse dar um passo prático, né, para executar, é basicamente você pegar seu extrato, dar uma olhadinha ali no seu DRE, então DRE na veia, né? Esse é o relatório que você precisa olhar. Olha seu DRE, olha seu fluxo de caixa e começa a circular. Quais que são as 3 maiores despesas que você tem? É aluguel, é folha de pagamento, é fornecedor? E aí você vai pegar essas 3 categorias que estão te consumindo mais, e essa sim você vai passar o seu dia, a sua semana tentando verificar como que você pode otimizar isso, né? O resto, por enquanto, você ignora, né? Porque qualquer despesa ali que está representando às vezes menos de 1% desse custo total, não necessariamente é prioridade para o momento adequado, né? Então, quando você já tiver com a sua situação resolvida, aí sim você começa a avaliar as menores, mas no primeiro passo você começa com as despesas maiores, porque é isso que vai te ajudar a reduzir um pouco mais os desperdícios principais, né? De onde você tem que cortar. E eu sei que você vai me dizer que ah, é fácil a gente pensar, às vezes, nessa estrutura para grandes empresas. Ah, é lá, o Steve Jobs ele vai avaliar somente os custos grandes, né? Então, o Steve Jobs se importava até com a cor dos fios do computador, então detalhe é importante. Eu não tô falando que detalhe não é importante, né? Só que o que que acontece, né? Primeira coisa que o Steve Jobs garantiu foi justamente que o computador funcionasse, né? Então ele primeiro resolveu o problema macro. Ele não ficou discutindo primeiro a cor do fio que vai estar dentro do equipamento, enquanto a empresa não tinha simplesmente um sistema operacional, porque senão o computador seria maravilhoso e ele não funcionaria, né? Então é muito fácil a gente usar essas exceções, né? Então, exceção de uma pessoa genial para justificar a nossa procrastinação, porque eu não consigo fazer simplesmente porque não está perfeito, né? Eu basicamente sigo a tese de que é melhor feito do que bem feito, né? Então, de que adianta estar perfeito se eu simplesmente não entreguei nada, né? E a mesma coisa acontece lá na própria Apple, né? Eu posso te garantir que o atual presidente, eu não sei se ele ainda é, mas é o Tim Cook, né? Sócio do Steve Jobs. Ele não fica gastando tempo ali decidindo a cadeira dele, enquanto ele poderia estar tomando a decisão de qual a estratégia mais adequada para a Apple, né? Então é fácil, existe essa diferença entre excelência e uma obsessão pelo trivial, né? Por aquilo que simplista. Excelência é você fazer o que é importante de forma bem feita. Obsessão trivial é você ficar polindo a maçaneta enquanto a porta da sua empresa está caindo, entendeu? Então, é muito fácil de se avaliar isso, né? Pra gente fechar aqui, e aí efetivamente você parar de ficar construindo abrigos ali, abrigo de bicicleta inútil para sua empresa, eu vou deixar alguns passos aqui que você pode colocar daquilo que a gente conversou hoje, né? Então, número 1, né? A lei de Parkinson é uma coisa real, então se o assunto é fácil e barato, todo mundo quer discutir, e aí você faz o quê? Você corta isso pela raiz. Número 2, você tem que identificar a complexidade, né? Então, as decisões que mais te dão medo, que é o preço, o imposto, o modelo, essas são as que você precisa encarar elas primeiro, né? Então, reorganiza sua agenda para ter isso dentro da semana. 3, economiza o seu cérebro, não gastando a sua energia em decisões, essas coisas que vão custar menos da sua hora. Então, o que você faz nesses casos? Você delega e
decide depois, deixa para a pessoa que tem essa responsabilidade de tomar essa decisão. A frase para você basicamente levar aqui desse vídeo é que assim, não adianta você pintar o abrigo de bicicleta com ouro se o reator nuclear da sua empresa simplesmente está perto de explodir. Então, a ideia justamente é essa, né? Você entender o que que é realmente prioritário para sua empresa, né? Se você quiser continuar essa conversa, não deixa de falar aqui nos comentários, né? Que tipo de decisão você costuma prorrogar, enquanto que aquilo que você deveria efetivamente fazer, você não está fazendo, né? O que você às vezes ficou discutindo por horas, e quanto que no fundo você sabe que isso efetivamente não vai funcionar em nada do seu faturamento, né? Sei lá, é a cor do post, é o nome do grupo do WhatsApp, é a marca do papel higiênico, né? Eu já falei aqui, né, que o meu foi justamente ficar ali um tempão escolhendo a fonte da cor da capa do vídeo do podcast, deixando claro que isso para o meu negócio no momento não era a prioridade, às vezes para o resultado do seu objetivo pode ser o prioridade, né? Então avalie isso, mas deixa aí nos comentários para a gente continuar a conversa, né? E se você tem aquele sócio que adora ficar marcando uma reunião ali de 2 horas para decidir coisa pequena, né, manda esse vídeo para ele, né, e fala para ele, né, vamos focar no que é realmente importante, para ver se ele se toca um pouco, né. Eu sou Jefferson, eu tô aqui tentando te salvar um pouco dessa trivialidade, como esse vídeo não foi, espero isso, né, e até a próxima.